Bom, galera, sejam bem-vindos, né? Vamos entrar em assunto novo sobre os gases perfeitos. Lembrando que para que um gás seja perfeito, nós temos que diminuir a pressão e aumentar a temperatura. Para que um gás seja perfeito, nós devemos, né, diminuir a pressão, aumentar a temperatura. Nós temos três transformações nesses gases perfeitos, que é a transformação, né, isotérmica. Nós temos a transformação isométrica e nós temos a transformação isobárica, né? Falamos aqui, né, de algumas propriedades do gás perfeito aqui, né, incluindo essa diminuição da pressão e aumento da temperatura, né? Comentamos aqui sobre que as leis de Newton obedecem perfeitamente à lei desses gases. Falamos sobre isso, né, sobre o Avogadro, que ele dizia que os volumes iguais, né, diferentes, volumes iguais de gases diferentes sobre a mesma pressão e temperatura vai ter os mesmos números de moléculas. Então, mesmo que sejam gases diferentes, mas se os volumes e pressão e temperatura sejam iguais, então Avogadro ele percebeu que o número de moléculas seria iguais, como se elas fossem do mesmo tamanho, né, os gases. As principais aqui é volume, pressão e temperatura, as principais variáveis desses gases perfeitos, e as transformações na qual, né, citamos. Primeiro, nós demonstramos a lei geral dos gases perfeitos, que é o polvo torto, né? Lembra do polvo torto? Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura. A partir da equação de Clapeyron, eu vou tirar essa lei geral dos gases perfeitos, que é o por vocês, nunca rezei tanto. P de pressão, V de volume, o N é o número de mols, S é a constante universal dos gases perfeitos, T é a temperatura. A partir daqui nós tiramos a lei geral dos gases perfeitos. Eu tenho aquela temperatura bem aqui de Clapeyron, que estava multiplicando, passou dividindo. NR é constante, nós temos a lei geral dos gases perfeitos, que foi isso que nós vimos, que é pressão vezes volume dividido pela temperatura, é igual para todos os gases, né? Devido que Avogadro disse que o comportamento é o mesmo, então vai ser igual para todos os gases. Pressão vezes volume dividido pela temperatura, isso vai ser uma constante. Essa é a lei geral dos gases perfeitos, né, que é o polvo torto, bem aqui. Isso aqui é o comportamento inicial, por isso zerinho, e esse outro aqui é o comportamento final, né, desses gases. As transformações, a primeira isotérmica. Isotérmica significa a mesma temperatura. Se nós temos a mesma temperatura, só quem vai variar será que está faltando eu admitir alguém? Só um instantinho aqui. Não, está certo. Então nós temos aqui pressão, volume dividido pela temperatura. Se eu tenho isotérmica, então nesses gases aqui, ele vai ter apenas a variação da temperatura. Eu corto bem aqui as temperaturas, né? Quando eu corto as temperaturas na transformação isotérmica, só quem vai variar é a pressão e o volume. Lembrando que pressão e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Se eu corto aqui essas temperaturas, bem aqui, isso quer dizer que a pressão e o volume vão variar, são inversos. Se eu aperto, eu estou aumentando a pressão. Se eu diminuo o volume, eu aperto um gás, estou apertando ele, diminuindo o volume, é porque eu estou aumentando a pressão sobre a mesma temperatura. Está aqui cortando bem aqui, só quem vai sobrar é a pressão e o volume. Então, a equação da transformação isotérmica é a variação da pressão e volume, são inversos os dois, e a temperatura é igual, né? Então, nesse caso, a temperatura não pode variar. Dá um exemplo aqui, né? Quando você agita uma garrafa de Coca-Cola, a temperatura vai permanecer a mesma, mas o que vai acontecer? O volume vai ter uma diminuição do volume ali e um aumento da pressão. Então, o aumento da pressão que faz aquele gás sair, né, devido à diminuição do volume. Bem aqui, o exemplo aqui de uma bomba. Quando você aumenta, expande a bomba aqui, eu vou ter essas moléculas, elas não vão pressionar da mesma maneira. Eu vou aumentar o volume e as moléculas vão pressionar menos. Quanto maior o volume, menor a pressão. Essa é a transformação, né, que é feita, né, nas bombas de bicicleta, na qual a temperatura não vai variar, mas a expansão desse gás
fez com que diminuísse a pressão, né? Nós temos aqui, essa aqui é a lei que varia a temperatura, é a lei de Boyle e Mariotti. Lei de Boyle e Mariotti. Esse é o gráfico em que o volume e a pressão são inversos. Lembrando que isso aqui é uma curva, bem aqui. Isto é uma curva. Se é uma curva, quer dizer que volume e pressão variam de forma inversa. Volume e pressão variam de forma inversa. Eu diminuo, olha só, diminui o volume e vai aumentando a pressão. Diminuindo o volume e aumentando a pressão. A temperatura em Boyle e Mariotti são temperaturas constantes, né? Que é a isotérmica de Boyle e Mariotti, em que volume e pressão são inversos, e o gráfico é uma curva. Daqui o gráfico aqui, quando você vê essa curva aqui, e pressão e volume variando, já sabe que essa curva é uma curva de temperatura constante. A temperatura é constante, por isso que isso aqui é chamado de curva isoterma. Está aqui, ó, isoterma. Então, se eu tenho aqui uma curva, quanto mais afastado for a curva, repara que a pressão e o volume vai aumentando. Então, isso quer dizer que quanto mais a curva for afastado, maior é a temperatura constante, né, dessa curva. A temperatura constante maior entre 2 e 1 é a temperatura constante 2, porque ela está mais afastada, então, em relação a 1, ela é maior. Né? Falamos sobre isso, falamos da transformação isobárica. Isobárica é Gay-Lussac, né? Nós temos a pressão constante. Nesse caso, eu corto as pressões, então quem vai variar é o volume e a temperatura. Volume e temperatura variando. Isso quer dizer uma dilatação térmica. Se eu aumento a temperatura, as moléculas se agitam mais, eu vou ter uma expansão do volume, o volume vai aumentar, as moléculas vão se afastar uma das outras. Então, se eu aumento a temperatura, aumento o volume, sobre pressão constante. Daqui o gráfico, pressão, se eu aumento a pressão, Charles, que a pressão é constante. Então, pressão constante, foi o nome do rapaz, é Charles. Charles que falou sobre dilatação térmica, que quando esquenta, aumenta. Quando esquenta, o volume aumenta, né? O gás se expande, que é quando você está ali, né, bombeando, vai alterar o volume, altera a temperatura, sob pressão constante. Aqui, ó, da transformação isobárica, é esse daqui, né? Aumenta o volume, aumenta a temperatura. Nesse caso aqui, quanto maior o ângulo, quanto maior esse volume, bem aqui, a pressão vai ser maior. Eu tenho aqui 3 retas de pressão constante. É uma reta porque volume e temperatura são grandezas diretas, por isso que não é uma curva. Aumenta um, aumenta o outro, então é uma reta. Esse caso bem aqui, o 1 vai ter maior pressão, porque o ângulo de abertura é maior, e enquanto que o 3 eu vou ter uma pressão menor, porque o ângulo de abertura é menor. O 1 vai ter maior pressão, eu vou ter um maior ângulo aqui, e o 3 vai ter um menor ângulo, vai ter uma menor pressão. Lembrando que essa reta aqui é uma reta de pressão constante, mas a reta que tem mais ângulo de abertura é a reta de maior pressão isobárica Charles. Então, só revisando, isotérmica foi Boyle e Mariotti. Charles falou da transformação isobárica, pressão, né? Charles que disse isso, pressão constante, variando volume e temperatura. E vem o próximo, agora sim que vem, né, aquele enxerido lá, o de volume constante. Foi um cara chamado Gay-Lussac. Gay-Lussac. Foi ele que falou sobre o volume constante, né? Então, vamos lá. Se o volume é constante na transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, eu vou cortar os volumes aqui, né? O exemplo da panela de pressão, eu vou aumentar a temperatura com o aumento da pressão. Eu aumento a temperatura com o aumento da pressão. Quando chega nos 100 graus Celsius, ela vai permanecer com 100 graus Celsius. Só vai passar desses 100 se você colocar uma tampa ou na panela de pressão, que vai aumentar a pressão, aumentando a temperatura. Por isso, quando você coloca a tampa na panela, né, o cozimento vai ser mais rápido. Por quê? Porque eu vou aumentar a pressão com a tampa, aumentando a temperatura. Isso aí eu vou cortar os volumes, porque eles são iguais. Então, só quem sobra a pressão e temperatura, volume vai permanecer constante. Isométrica, o nome do cara é Gay-Lussac. Gay-Lussac, né? Aqui, aumentando a pressão, aumentando a temperatura aqui. No caso da panela de pressão, as moléculas elas vão
aumentar o grau de agitação delas com o aumento da pressão. Claro, o que é aumentar a pressão? Eu vou empurrar ela com mais força. Quando eu exerço uma força sobre elas, elas vão ficar mais agitadas, né? Então, mesmo que sair empurrando todo mundo se movimentar ali e fica agitado. É isso que acontece aí na transformação, né, do Gay-Lussacy, em que, né, o que Gay falou? Que quando esquenta é devido à pressão. Você pressiona, esquenta. Tá aqui o nome dos caras aqui, ó. Boyle, agora sim, olha o esquema aqui, como é que é. Boyle falou sobre a transformação isotérmica, né? Mesma temperatura, o volume e a pressão, né, variando. Charles disse que a pressão é constante, né? Então é isobárica, o que vai variar é o volume e a temperatura. O Gay, ele disse que quem é constante aqui, bora ver se tu entende aqui. Quem é constante? Quem vai ser constante é o volume. Quem vai variar aqui é a temperatura e pressão. E Avogadro disse que o mesmo de moléculas, de gases, mesmo eu variando aqui, se eu tenho a mesma pressão, volume e temperatura, então todo mundo vai ter o mesmo número de partículas, né? A partir dali foi feita a equação eu posso explicar a equação de Clapeyron, né? Que é por vocês nunca rezei tanto. E aqui, essas são as atividades que a gente vai, que eu acho que a gente fez. Se eu tenho 0,5 mols, o que é 0,5 mols? Vocês conseguem escutar sem eu colocar próximo? Vocês conseguem me escutar? Para eu poder usar as duas mãos aqui? Consegue escutar? Então, se eu tenho o número de mols, que são 0,5 mols, bem aqui, 0,5 mols. Esse aqui é o número de moléculas desse gás, bem aqui. Bom, o volume desse gás é 0,1. Bora ver se você sabe qual é a equação que eu vou ter que utilizar bem aqui para achar o que ele está pedindo. 0,5, 0,1 metro cúbico. Esse é o volume. Bom, quando a temperatura passa a ter 300 Kelvin, então a temperatura é de 300 Kelvin. Essa é a temperatura que é de 300 Kelvin. Qual é a pressão nesse 300 Kelvin? Gente, olha só. Montou uma equação aqui. Bora ver se tu lembra qual é a equação que montou aqui. Qual foi a equação que montou aí? NVT. Qual é? Por vocês nunca rezei tanto, né? Algumas pessoas podem ter preconceito. Ah, professor, eu não rezo. Mas não vai dar certo a fórmula. Não tem nunca orei tanto. Eu tenho nunca rezei tanto. Então preste atenção. Com vocês nunca rezei tanto. Tem aqui, P é pressão, V é volume, N é o número de moléculas, o R é a constante e o T é a temperatura. Ele quer a pressão. Se ele quer a pressão, tem que deixar a pressão sozinha. O V está multiplicando, passo para lá, dividindo. Mas eu tenho o número de cada um deles, né? Eu tenho o número de cada um deles. Quanto é que é o N? É 0,5 mols. 0,5 mols. Quanto é que é o R? O R, repara que está tudo no sistema internacional, né? Kelvin é sistema internacional, número de moléculas, J é joule, então está tudo certinho aí. O R é 8,3. 8,3. Se alguém estiver perto do celular aí, se puder fazer esse cálculo e me ajudar aqui na calculadora para ser mais rápido o vídeo, eu lhe agradeço. E o T é 300. T é 300 Kelvin. Então tá tudo certo aí, ó. Todo mundo Kelvin, mol, tá todo mundo certo, não vai precisar transformar nada. O V é 0,1, que significa uma casa decimal para esquerda. Então eu quero que você já comece a me ajudar aí, gente. Quero que você me ajude aí, por favor. Quanto é que é 0,5 vezes 8,3 vezes 3? Alguém pode me ajudar aí? Quanto é que dá isso daí? Eu sei que tudo isso aí dividido por 0,1 dá 12.450. 12.000? 450. 12.000. Pode fazer um favor para mim? Multiplica sem essas casas decimais só para eu ensinar como é que faz essa matemáticazinha. 83 vezes 5 vezes 3. Só isso.
Vai dar quase isso. 83 vezes 83 5 vezes 3. Quanto é que dá? é 1.245. Então, ó, 1245. 45. Obrigado. É o Adriano, né? Sim. Obrigado, Adriano. Então, olha aqui, ó, 1245. Então, olha só, eu esqueci os zeros e as casas decimais. No caso, eu tenho quantos zeros eu tenho? Tenho 2 aqui, ó. 2 zeros, então eu vou acrescentar 1, 2, os 2 zeros que tem aqui. No caso, eu tenho quantas casas decimais? Ó? Uma desse vírgula 3 e uma desse daqui. Então, são 2 casas decimais. Então, eu vou andar essas 2 casas decimais, ó. E fica assim, 1245. Vai dar o mesmo 1245. Mas dividindo isso por 0,1, o que vai acontecer? Essa vírgula que está aqui, ela sobe aqui na forma de casa decimal. Então, ela fica como? Ela fica, ó, 1245. Só que como a vírgula passa para lá na forma de casa decimal, eu vou andar uma para frente. Então, se eu ando uma para frente, se eu tenho uma para trás aqui, quando ela sobe, fica uma para frente. Que é esse um zerinho bem aqui. Né? Pode ver quando você faz na divisão, a vírgula passa por lá como zero. É por isso, né? Porque a vírgula é como se aqui tivesse 10 a menos 1, subisse lá para cima, 10 mais 1. Então, eu iria acrescentar esse zero. Então, a resposta é isso aqui. A unidade é Newton por metro quadrado. Essa é a unidade. Porque a fórmula da pressão, não sei se você lembra, a fórmula da pressão, lá em hidrostática, você vai ver que pressão é força sobre a área. Então, força é Newton, área no sistema internacional é metro quadrado, então é força dividido pela área, Newton por metro quadrado. Isso aqui, Newton por metro quadrado, fizeram uma homenagem ao físico, eu acredito que é italiano, Pascal. Então ficou Newton por metro quadrado, ser a mesma coisa aqui, Pascal, é igual potência. Potência é energia dividido pelo tempo, que é joules dividido por segundo. Deram homenagem, ao invés de ficar joules por segundo, homenagearam o watts, né? Então potência ficou watts. Então aqui, pressão, em homenagem, ficou Pascal, letra D, né? Tá bem aqui, letra D. Então a figura esquerda mostra um cilindro que está contido no interior de uma câmara. O cilindro está imerso em água com gelo e a câmara isola termicamente todo o sistema das vizinhanças. O ar contido no interior do cilindro está em equilíbrio térmico com todo o sistema a 0 graus Celsius e sua pressão é igual à pressão atmosférica externa. O cilindro pode trocar calor apenas com a água, o êmbolo comprimindo rapidamente o ar no interior do cilindro após um certo tempo. Todo o sistema água e gelo volta normalmente ao equilíbrio térmico de 0 graus Celsius, mas a pressão do ar do cilindro fica maior com os fundamentos da termodinâmica. Então a pressão vai variar, já não é mais isobárica, considerando que o ar é um gás ideal, que não há vazamento. Então olha aí, olha o que alterou aqui, vê se você percebeu. Alterou o volume, ó, aqui estava grande, aí depois ficou pequeno, e o que deu? E ele falou aqui no texto que a pressão ficou maior. Então altera a pressão e altera o volume. Ele não disse que variou a temperatura. Ele não falou aí. Ele disse que ia continuar com zero. Então qual é a transformação aí? A transformação é Isobárica. é temperatura. A pressão, ele disse que a pressão ficou maior, não é isobárica mais. A pressão aumentou. Eu me confundo. É isotérmica normal, mas a gente vai entender. Isotérmica, mesma temperatura. Isométrica, mesma medida, mesmo volume. Isobárica vem de baros. Baros significa pressão. Então vamos lá aqui. Número 1. O produto da pressão pelo volume que ele ocupa é igual nas duas situações. Ele está dizendo a pressão. Deixa eu colocar de novo aqui. A pressão vezes o volume, ele disse aqui que vai ser igual na mesma situação. Ele disse que isso aqui seria constante. Será que isso é certo? Né? A pressão, ele está dizendo que está variando? Sim. O volume está dizendo que vai também? Sim. Repara que na segunda situação, aumentou a pressão porque diminuiu o volume. Apertou, quando você aperta, pressiona. Diminui o volume, aumenta a pressão sobre, ou seja, a temperatura é constante. Ou o produto de pressão vezes o volume, que é constante.
Quem é que é essa constante? É a temperatura. A pressão e o volume vão variar independentemente, mas a multiplicação deles será constante. Quem é que é a multiplicação dos dois? É a temperatura. Então, olha só. Então, tá certo a número 1. Na situação representada pela figura da direita, existe menos massa de gelo que na situação representada na figura à esquerda. Não, essa aqui tá errada, né? Em nenhum momento ele está dizendo que vazou alguma coisa, que diminuiu a massa. Ele está dizendo que permaneceu a mesma. Está errado a 2. A partir da situação representada na figura à esquerda, até a situação representada pela figura da direita, a transformação sofrida pelo ar pode ser compreendida por 2 processos. Primeiro, adiabático e depois isobárico. Tá certo isso? É isobárico? Até falaram ainda agora. Será que é isobárico esse processo? Lembrando que a pressão aumenta. Não é isobárico. Não. É um Isotérmico. processo. É isotérmico esse processo. Então está errado. A 2 e a 4 estão erradas. 8. A partir da situação representada pela figura à esquerda até a situação representada pela figura da direita, a temperatura permaneceu constante? Ah, agora sim, né? Tá certo. Né? A 8 está certo. Então a 1 e a 8 estão certas. 16. Não haverá troca de calor entre o cilindro e a água, mesmo depois de jogar um tijolo e esperar atingir o novo equilíbrio. Ele está dizendo que não haverá troca de calor entre o cilindro e a água, mesmo depois de jogar o tijolo e esperar atingir o novo equilíbrio. Ele faz uma pergunta aí? O que você acha? Ele faz alguma pergunta depois ou é só isso de questão? Será que vai haver troca de calor aí, gente? Nesse caso? Acho que vai, né? Eu acho que não, professor. Não vai haver, porque ele disse que o sistema ele é termicamente isolado. Lá no texto, se ele diz que o sistema é termicamente isolado, isso quer dizer que não vai haver troca de calor. Então, se ele disse, está dito, né? Quem sou eu para discordar? Se ele disse que o sistema é termicamente isolado, isso quer dizer que não há troca de calor. Então, a resposta, a soma aí é 8 mais 1, 9, mais 16, mas é 25, né? 25 é a soma da galera aí. 25 é a soma da galera. Deixa eu só colocar bem aqui. Ainda tem pessoas entrando. Então vamos lá. Na segunda, eu tenho uma amostra de um gás ideal que sofre os seguintes processos descritos pelo gráfico: pressão vezes temperatura. Bora ver se tu consegue distinguir. Em A e B, qual é a transformação? Primeiro, quem é que é constante aqui entre A e B? Quem é que vai ser constante entre A e B aí? Hã? Quem vai ser constante em A e B? Temperatura. Olha aqui. Não, Olha o que P. olha aqui que está É o escrito P. aqui, ó. É o P. É a pressão, isso aí. P, professor. É a pressão que ele está dizendo que é constante. Pressão, isso. Então, entre A e B, a pressão vai ser 1, vai permanecer constante. Então, A e B, a transformação é isobárica. Isobárica. Aí depois, olha só, a pressão vai aumentar, a temperatura continua aumentando. Então, de B para C, eu tenho o aumento da pressão e eu tenho o aumento da temperatura. Então, não vai mais ser isobárica porque aumentou a pressão, não vai mais ser isotérmica porque aumentou a temperatura, vai sobrar só qual? Entre B e C? Isométrica. Então, B e C é isométrica e A e B é isobárica. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu achava que eu não sabia nada, agora eu sei que eu sei pelo menos um pouco. Pois é, assim que a gente vai. Vai assistindo aula, vai aprendendo. Não vai assistindo, não vai aprendendo. Isotérmica e isobárica, meu parceiro. Quando ele mandou um isométrico ali, eu fiquei assustado. É brincadeira. Tá, eu vou. Tá. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Eu acho que é a letra B. Vamos ver se é essa letra aí. Deixa eu ver aqui. É correto afirmar que o volume do gás... Preste atenção aqui. Vamos ver aqui, eu tenho... Sobre o volume. A e B. O volume, será que vai alterar? Bom, o que ele está dizendo que é constante é a pressão. Se a pressão é constante, provavelmente, né, vai haver alteração no volume. Preste atenção. A e B, eu vou ter a mesma pressão, isobárica. B e C, vai aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura. Então, quem vai permanecer constante é o volume. Então, é isométrica. Ele quer saber que de A e B, o que será que vai acontecer com
o volume, será que está certo isso? Será que o volume vai permanecer constante? B, A e B, deixa eu ver aqui, diminui no trecho A e B. Será que o volume vai diminuir em A e B? Repara só que A e B a temperatura vai aumentar. Quando a temperatura aumenta, o que vai acontecer com o volume? Quando você pega assim uma barra de ferro e você esquenta essa barra de ferro, o que vai acontecer? Toda vez que tu esquenta alguma coisa, vai crescer ou vai diminuir? Toda vez que você esquenta alguma coisa, será que cresce ou será que diminui? Repara aqui que A e B vai crescer. Isso aí é A dilatação. carne, Só a água que não, né? A água que é o contrário. É entre 0 e 4 a graus. carne também, a carne ela fica menor. É por causa da água. Por conta da É água. que libera. Faz sentido. Fui burro. É a água que causa anomalia, entendeu? Tanto que existe o nome dilatação anormal da água. Ao invés de ela dilatar, ela contrai. Tanto que quando tu coloca ela no congelador, ao invés de ela contrair, né, com frio, ela dilata e quebra a garrafa, né? Então com a água é meio do contra, ela é de esquerda em relação ao resto das substâncias. Então olha só, presta atenção. Nós temos aqui, permanece constante no trecho B e C. B e C vai permanecer constante. Será que vai permanecer? B e C, será que vai permanecer constante o volume? Bom, não é mais a letra A, né? Mas eu pergunto para você, será que B e C vai permanecer constante? Sim, porque se o volume vai aumentar e a temperatura vai aumentar, eu vou até colocar aqui para você não esquecer. O volume aqui vai permanecer constante entre B e C. Né? Entre C e D, bora ver só o volume, só em relação ao volume. Entre C e D, o que vai ser constante entre C e D? Olhem para cá, para esse pincelzinho, o que vai permanecer constante? Olha, acompanha ele aí. O que vai permanecer constante? Ó, A temperatura. a temperatura. Então, aqui, a temperatura vai ser constante. Aqui, entre C e D, a temperatura vai ser constante. Professor, qual a possibilidade de ser letra D? Eu não sei, deixa eu primeiro eu analisar, né, para depois ler a letra D. A e B, o que vai ser constante? É a pressão que vai ser constante. Então, A e B, eu estou vendo pressão constante. B e C, eu estou vendo pressão aumentar e temperatura aumentar. Consequentemente, o volume é constante. E C e D, a temperatura é constante. Então, vamos analisar agora somente o volume. Somente o volume. A e B, eu vou ter o aumento do volume. Por quê que A e B eu vou ter o aumento do volume? Porque esquentou. Se esquenta, o volume aumenta. Ó, dá até para fazer uma música, né? Se esquenta, o volume aumenta. Então, olha só. B e C, o volume é constante. Nem vou colocar bem aqui, vou colocar... Isso aqui é uma seta, viu? Dizendo que ele aumenta. Uma seta. Agora, C e D, o que vai acontecer? A pressão, entre C e D, a pressão aumentou. Se a pressão aumenta, o que vai acontecer com o volume? Se a pressão aumenta, o que vai acontecer com o volume de um gás? Lembra quando você aperta? Diminui. Isso, né? Na expansão, se eu tenho um gás, né, bem expandido, com grande volume, eu vou ter uma redução da pressão, porque eu vou ter menos moléculas para interagir. As moléculas vão estar mais afastadas, né? Que é o que acontece com a bomba. Então, quando você se aperta, diminui o volume, aumenta a pressão. Agora, quando tu aumenta o volume, está tirando a pressão. Então, presta atenção. Nesse caso, o volume aumentou, então aqui o volume diminuiu. Então, qual é a sequência? A e B. A sequência é essa. A e B, volume aumentou. B e C, volume constante. C e D, o volume diminuiu. Qual é a única alternativa que está falando isso? Eu nem vou ler o resto. Eu quero que você diga qual é a alternativa que está falando isso. Que o volume A e B diminuiu. Bora procurar aqui. Na letra A, diminuiu o trecho em A e B? Não. Aumentou em A e B, aumentou em A e B. Ou é B ou é C. Porque o volume tem que aumentar no início. Depois vai permanecer constante. Então é a letra B. Depois permaneceu constante. E depois diminuiu. É a letra B. Ok? Deixa eu ver aqui que horas são. Tem mais pessoas para admitir. Eu acho que dá para fazer mais. É a mesma pessoa, né? Deixa eu ver aqui se dá para fazer aqui. Deixa eu apagar. Só mais uma teórica rapidinho para a gente concluir nossa aula.
Mas me diga se eu fiz ou se eu não fiz, tá? Deixa eu apagar aqui, assim é mais fácil. Aqui, a próxima. Nesse caso aqui eu nem vou ler, gente. Nem vou ler tudo isso daqui, tá? Não é preciso ler tudo isso aqui. Quero que você me diga. No M, ó, foram estudados separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V. A diferença do comportamento dos gases nos experimentos M, do gás M, em relação a V. Então, olha só o que acontece com o M. Bora analisar o gráfico. O M, E. o M ele vai precisar de mais ou menos calor? O que você acha? O M ele vai precisar de mais ou menos calor? O M e o V. Quem é que vai precisar de mais calor? O M ou o V? Menos. Tá. O M vai precisar de menos calor, né? Precisa de menos calor. Mas em compensação, com menos calor, ele vai ter uma grande área. Esse aqui, com muito calor, ele diminuiu pouco a sua altura. Repara aqui que essa aqui é a variação de altura. Então o V, ele precisa de mais calor para variar essa altura. E o M precisa de menos calor para variar essa altura. Bom, tu já sabe que eu tenho calor envolvido, eu já tenho expansão aí envolvido. Então repara só, ele está dizendo, o que ele está dizendo? O M, ele precisa de menos calor para variar muito a altura. O V precisa de muito calor para variar pouco a altura. Então vamos lá. Nesse caso, gente, qual foi a letra que você marcarou aí? O M em relação a V. Ele precisou de menos? Qual é que você marcarou aí? Ele precisou de menos? O M, letra E. Menos calor, menos capacidade calorífica, né? Então, gente, essa aqui ficou ainda algumas questões para você resolver, né? Eu quero que você resolva, então, com isso aí para ajudar, tá bom?